Amém. Deus abençoe. A nossa leitura hoje será em Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Não é difícil, Senhor, deixar o Senhor reinar sobre nós, porque nos sentimos súditos do teu reino. Por isso, temos o privilégio de ter o Senhor como nosso Rei, Rei dos Santos. O que nós desejamos é cada dia mais santidade. Santifica nossos lábios, santifica nossos olhos, santifica nossa audição, santifica nossos pensamentos, santifica a nossa vida. Que tudo o que é em nós possa bendizer o teu nome. Perdoa-nos, ó Pai, de qualquer coisa má que hajamos cometido. Que o sangue precioso de Jesus Cristo possa passar sobre este pecado ou estes pecados e limpar o pecador, fazê-lo um vaso santo, limpo, puro, para a tua habitação. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando sobre ressurreição espiritual e reino espiritual. Antes das coisas se tornarem físicas, primeiro elas são espirituais. A doença, antes de manifestar em uma forma de um tumor, primeiro é um espírito, depois é que venha um tumor. Aquele tumor não terá vida sem o espírito. Então precisa daquele espiritual, sempre, porque quando manifesta algo na carne, já tem o espiritual. Você vê que Deus nos fez primeiro espírito. Deus nunca pegou e fez o homem do pó primeiro. Primeiro, conforme Gênesis 1:27, Deus criou o homem segundo a sua imagem. O que Deus é? Espírito. Então ele criou o homem espírito. Depois que ele veio na criação física. Então as coisas acontecem sempre assim. A manifestação de Deus vem de uma forma espiritual, depois ele vem de uma forma física. Quando ele manifestou como Melquisedeque, ele era uma teofania. E teofania não é corpo de carne. Mas quando ele manifestou como Elohim para o próprio Abraão, já manifestou como um homem. Era um homem.
comendo, bebendo, e era um homem. Aí depois ele veio em carne. Ele tinha que trazer fora aquela imagem para que os homens pudessem vê-lo. Abraão podia dizer, eu vi a teofania, Melquisedeque. Depois ele podia dizer, eu vi o homem Deus. Mas logo, aqueles 16 elementos foram deixados por ali novamente. E Deus voltou à sua condição de origem. Mas um dia Deus veio e formou-se no ventre de uma mulher. Deus se fazendo carne. E depois que ele se fez carne e consumou a sua obra no Calvário, ele retorna à sua condição espiritual novamente, para poder estar na igreja, para viver dentro da igreja. Nos últimos dias, a promessa de Deus é que ele se materializaria novamente, e ele já o fez. Já cumpriu sua palavra, de São Lucas 17, 26 a 30, falando dos dias do Filho do Homem, diz que assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, seria nos dias do Filho do Homem, que foi Deus numa carne outra vez. E aí Deus entra na forma espiritual para trabalhar com o seu povo novamente. Se nós pudéssemos ver o trajeto de Deus, como é maravilhoso. Deus em carne não podia estar em todo mundo. Aí ele tinha que voltar à condição original, que é espírito, para poder descer no Pentecostes e estar dentro dos homens. Porque lá ele era filho do homem. Nos últimos dias, como filho do homem, novamente, Deus não podia estar dentro, porque ele estava dentro de um homem. Ele estava numa manifestação de filho do homem. Aquele homem partiu, e Deus vem para dentro da igreja novamente. Deus se entroniza na igreja. Então sempre você vai ter que ver o espiritual, o natural, sempre está neste movimento. Já não estou falando de um homem natural, estou falando aqui de manifestação. A manifestação de Deus, que isto é muito sublime. Na ressurreição, como nós já estudamos em um outro culto, agora potencialmente você já está ressuscitado. Ao nascer do sol, 131. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Quantos creem aqui que tem o Espírito Santo? Então você, segundo a mensagem do profeta, segundo a Bíblia, já está ressuscitado. Você, mas eu nunca morri. Morreu sim, você que não sabe. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele vos vivificou. Então Cristo veio e trouxe essa vivificação para que não ficássemos mortos. Efésios 2, 1 e Colossenses 3, 1. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O lugar que o crente verdadeiro está sentado, o mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não sabe nada. Porque o crente não está sentado onde fala língua estranha. Onde fala língua estranha é aqui embaixo mesmo. O crente está sentado em lugares celestiais. E isso é quando ele é batizado com o Espírito Santo, que ele está fora do tempo. O seu corpo, irmãos, é tão bom ver isso, o seu corpo está no tempo. Tempo de chorar, tempo de gemer, tempo de sofrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de morrer. O seu corpo está no tempo, mas a sua alma não, a sua alma já venceu o tempo e já está na eternidade. A sua alma, a alma do eleito, aquele que é batizado com o Espírito Santo, já está sentado em lugares celestiais. Você diz, mas eu estou aqui no físico você está aqui. Mas você tem um lugar espiritual onde você está.
Então, estes lugares celestiais, em Cristo Jesus, o mundo não pode te ver, porque o mundo não entra lá. Só tem um lugar que você esconde de Satanás, é onde Jesus está e você está em Cristo. Ali você está escondido de Satanás. Satanás pode te procurar, ele não te acha. Porque enquanto ele acha o corpo, ele não acha a alma. Entende? Ele encontra seu corpo aqui, mas na alma. Olha, o diabo ficava preocupado quando ele via que aquelas novilhas selvagens dava chifrada naquelas moças, rasgava o vestido, rasgava a perna, rasgava o corpo, jogava para cima, e elas ainda caíam no chão, juntando o restinho de forças e juntando o restinho de pano que sobrou para cobrir a perna, para que os homens não viessem ver. Quando hoje elas estão tirando, você não precisa nem rasgar, elas já tiram e mostram. O diabo fica preocupado, como pode essas mulheres fazer assim e não renunciar a Jesus? Ela está sofrendo, mas ela estava sofrendo no físico. A alma delas glorificava a Deus, engrandecia a Deus. E este é o lugar que você deve perceber que a sua alma está. Você está no lugar que a sua alma engrandece a Deus. Tem hora que você tem preguiça de orar, preguiça de vir na igreja. A sua alma é que esforça para você fazer algo. É na sua alma, porque no seu corpo você não tem força. Tem dia que você está um trapo. Você conhece isso? Tem dia que você está um trapo e a alma ainda tem vigor. Porque a alma não vira trapo. A alma só é trapo quando ela não é batizada com o Espírito Santo, porque ela ainda está no pecado. Mas quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela já saiu do pecado e ela está em lugares celestiais. Por isso, diz São Paulo, que nós fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados em regiões celestes. Ele diz assim: então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo vive, porque você já nasceu de cima. Isto é espiritual. E no físico aqui você está gemendo, está sofrendo, está me ouvindo talvez cansada, cansado, com sono, preocupados, e a alma está liberta. A alma está liberta. Por isso, o Filho de Deus que clama por essa manifestação, esses filhos de Deus clamando, não é o filho corpo, porque o corpo cansa. Essa alma, ela clama em primeiro lugar, porque ela quer ver a redenção do corpo, porque ela não quer apenas viver numa teofania, ela quer viver num corpo, que se apalpa. Se vocês buscarem na mensagem do profeta, vocês vão ver que antes, em 57, por aí, 59, irmão Branham estava falando sobre até ser uma fumaça. Ele diz: eu tinha medo de partir e ser como uma fumaça, e passava perto do irmão Neve e dizia: bom dia, irmão Neve, mas não podia dar a mão porque éramos uma fumaça. Mas quando abriu o quinto selo para ele nunca mais pensou que era fumaça, porque não é fumaça. Antes da abertura dos selos, ele estava preocupado, ele dizia: eu queria cumprimentar o irmão, mas como? Nós não temos mão, porque ele não tinha ainda obtido a revelação dos selos. Quando abriu os selos, ele viu que as almas debaixo do altar, elas estavam clamando, e ele notou tudo aquilo quando Deus lhe deu aquela visão, aquele sonho, não me lembro bem se foi sonho ou visão, na cabeceira da cama, recostado, e que ele saiu fora do corpo, e ele estava olhando o corpo dele deitado na cama. O corpo dele estava na cama, e ele olhando aquele corpo. Então, ele estava já numa outra dimensão. E foi ali que ele percebeu o que é quando você vai para outra dimensão, quando você toma o corpo teofânico, e quando você parte para aquele lado. Ele chegou a sentir, ele mordeu no dedo, ele mordeu, ele disse: mas tenho. Ele passou a mão na cabeça, ele não tinha cabelo, aí aquela tinha.
E é interessante, o Brana, da forma espiritual, olhando para o Brana natural. Você anotou isso? O irmão Brana espiritual aqui, olhando para o natural, deitado, recostado na cama. O recostado na cama era calvo. O que estava olhando para o calvo tinha cabelo. É isso que a gente tem que perceber, onde o irmão Brana foi e onde vai cada eleito. Ali você não é careca mais. Naquela dimensão, você já não é calvo mais. Ali tudo é novo. Foi por isso que ele mordeu no dedo e sentiu o tato. Ele percebeu o que era. Não é fumaça, não. Eles vivem. Ali do outro lado, eles vivem, eles andam, eles se movem, eles comunicam um com o outro. Eles o abraçaram. Como que a coisa mudou? Por isso, se nós ficarmos nas mensagens anteriores aos selos, nós vamos ficar pregando que irmão Brana diz para o irmão Neves: olha, nós não podemos cumprimentar porque é uma fumaça. Mas quando abriu os selos, olha a terceira etapa, como ilumina a coisa. Foi na terceira etapa que iluminou, e aí ele viu os irmãos lá na sexta dimensão. Ele passeou por lá, todos vieram e abraçaram o irmão Brana e dizia: meu precioso irmão, todo mundo, meu precioso irmão. E até ele chegou a perguntar: mas são todos estes Branas? Então a voz disse para ele: não, esses são seus convertidos a Cristo. Por quê? Não eram todos da família Brana, mas eram convertidos a Cristo. Este era o espiritual. Vocês veem? Este era o espiritual. Poderia olhar na mensagem aí, a semente não era com a palha, parágrafo 18. Ele diz: não há denominação Brana alguma. Há uma família Brana. Ele diz: e esta você não une a ela, nasce. Este é o lugar onde você está espiritualmente. Ser Brana espiritual é muito melhor do que ser natural. Se você notar, ser filho do irmão Brana no natural devia ser muito bom, maravilhoso. Mas ser filho no espiritual é muito acima. Porque do natural você peca, do natural o próprio Billy Paul, quantas vezes entristeceu o pai dele. Mas no espiritual, vamos ver se nós seguimos a mensagem mesmo, como ela é, no espiritual. Quando nós seguimos essa mensagem, este Espírito Santo desce a você e te faz da mesma natureza. Não é aquela natureza Brana. A natureza do irmão Brana era Cristo, assim como o irmão Brana diz que o espírito de Elias é Cristo, e que o irmão Brana diz que Miguel é Cristo. Mas teve que vir no homem. O Espírito Santo, Cristo, teve que vir num homem chamado Elias. E veio vindo nos profetas. Deus amou, o irmão Brana diz: Deus amou esse Espírito, que ele reservou para trabalhar com ele 5 vezes. Ele gostou do Espírito de Moisés, que reservou para 2 vezes. Mas fica entre judeus. Mas o Espírito de Elias não é só entre judeus. Ele diz: Moisés foi um profeta para os judeus, mas Elias foi um profeta a todas as nações. O Espírito de Elias foi usado, Eliseu, depois de Elias, Eliseu, João Batista, no irmão Brana, e vai vir ainda no 5º Elias, para pregar a mensagem na tribulação. Para nós, essa manifestação, ela é tremenda. Se alguém dissesse: eu pertenço ao grupo de Elias, no tempo de Jezabel, ela podia dizer: você é um maldito. Como você pertence a um homem daquele? Nós já procuramos em nossos papéis, não sabemos nem quem é o pai e a mãe desse rapaz.
Você sabe que a Bíblia não deixou nada registrado sobre isso. Mãe e pai só sabia que ele era o tisbita, morador lá de Gileade, e mais nada. E alguém dizia, eu pertenço ao grupo do Elias. Ele diz, você deve ser algum que apareceu por aí também, como ele. Não, até a minha genealogia é mais clara. Mas eu estou aqui para testificar que Deus veio num homem, desta forma, tão forte espiritualmente, e gerou 7.000, vamos falar apenas uma parte, gerou 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Acabe e Jezabel, que era o sistema religioso do dia. Deus tinha reservado 7.000 homens, e Elias nem conhecia, como Deus reservou a mim e a vocês, que irmão Branham nem conheceu. Ele pode ter nos visto além da cortina do tempo, mas aqui no físico, ele não nos conheceu, como Elias não conheceu os 7.000. E ele chegou a um momento de fracasso, Elias, que diz, matar os teus profetas, derribar os teus altares, e somente eu fiquei. Ele só não falava que ele tinha matado também os falsos profetas. Ele não contava isso. Ao invés dele contar o testemunho, matei 400 profetas de Acabe e Jezabel, ele diz, matar os teus profetas, derribar os teus altares. Quantos altares Elias devia ter derrubado? Mas ele estava contando o altar verdadeiro, derribar os teus altares. E somente eu fiquei. Aí Deus o animou, diz, Elias, eu tenho mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Isso quer dizer, homens igual a você, a sua mensagem os alcançou e você nem sabe. Eu tenho 7.000 que você não conhece. Agora não pode ser a mesma coisa nesse tempo. E vocês veem, o espírito de Elias sempre causa nervoso na Jezabel. O Acabe é o espírito denominacional. A Jezabel é a mulher dele. Então ficam nervosos contra o Elias, porque o Elias era dirigido por Deus. Quando ele chegava na cidade, podia esperar, algo ia acontecer. Era como diz uma enfermeira, que quando ela via o irmão Branham chegar no hospital, ela sabia, hoje alguém vai ter alta. E assim estava o Elias. Quando você viu Elias entrar, algo vai acontecer. Quando João Batista entrava na cidade, dizia, isso daí, ele vai revolucionar alguma casa. E ele ia direto lá na casa do governo. Ele ia direto lá, porque eles taxavam-se de religiosos. E ele foi direto lá, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Irmãos, olha, João Batista podia ter ficado sem perder a cabeça. Mas ele tinha que perder a cabeça, não? Porque a cabeça é Cristo. Ele tinha que perder a dele. Por isso, muitas vezes, nós temos que perder a nossa, para Cristo poder implantar a dele. Por isso, a noiva, ela não tem sua própria mente. A mente é de Cristo. A nossa já se foi. Nós estamos agora preocupados com a mente de Cristo. E ela é espiritual. Então, vamos voltar lá em Gênesis e vamos ver perguntas e respostas sobre os selos. Eu me esqueço o parágrafo. E ainda preciso dar isso para vocês, onde o irmão Branham diz que Abel aponta para o homem natural. Muita gente não gosta que fala isso, só porque Abel era o homem de revelação. Gente, tem que se ver os dois lados. Abel era um homem de revelação, mas Abel aponta para o homem natural, que tem que morrer para Sete, que é o homem espiritual, o novo nascimento, nascer. É isto, o Abel tinha que morrer, para que o Sete viesse nascer. Esse homem, essa mulher que é você, que sou eu, nós temos que morrer, para que ele, Cristo, o Sete, o novo nascimento nosso, não é a nossa natureza, gente. O novo nascimento é a natureza de Deus. Foi por isso que irmão Branham viu estas coisas em Abel e em Sete.
Abel apontando para o natural, mas Sete para o espiritual, para o novo nascimento, que o crente não pode ficar sem esse novo nascimento. E esta é a posição onde nós estamos agora, batizados com o Espírito Santo, diz o profeta aqui na mensagem ao nascer do sol 131, você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você, tem ressuscitado. Por isso o diabo fala assim, mas você vai morrer, diz, mas eu já estou ressuscitado. Diz, mas como? Você é louco? Não, ele já me ressuscitou. Quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo levantou, eu levantei. Quando Cristo subiu ao céu, eu também subi. Agora o que é isso? Tudo é espiritual. É espiritual, porque vai acontecer ainda que nós vamos para lá. Mas no espiritual já está na Bíblia que já é nosso. Eu não tenho nem que lutar mais por isso. Esse terreno é meu. O céu me pertence. Eu mereço o inferno, mas ele me deu o céu. Vai brigar com ele, você que não gosta disso. Quem é que não merece o inferno? Quem é que é o santarrão aí? Eu mereço o céu. Não, ninguém vai para o céu por merecimento, ninguém presta. Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. Não tinha Osmar, não tinha Pedro, não tinha Maria, não tinha ninguém. Nem um justo, nem um sequer. Aí Jesus veio e morreu no nosso lugar e diz, eu comprei, agora você pode ir para lá. A passagem está aí. A passagem é sua. Já paguei o preço. Aleluia. Mas você tem que passar por isso agora, por esta fé, que o mundo não conhece. O crente tem uma fé tremenda. Ele está doente, ele está crendo que Jesus é curador. Ele morre e os outros dizem que ele foi para o céu. O diabo não sabe nem o que fazer. Diz, esse homem está doente, está professando cura. Se Deus não cura ele, ele diz que ele foi para o céu a si mesmo. Nem assim ele não quer ser meu. Mas o que era Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles fizeram a mesma coisa. O rei diz, eu quero ver quem é que vai vos livrar das minhas mãos. Eles levantaram suas vozes. Não é fácil não, isso tem que ter muita coragem. Deus, faça de nós um Sadraque, um Mesaque, um Abednego. Dentro de um reino, dentro da igreja é difícil levantar e falar, dentro de um reino, meu irmão. Eles levantaram ali quando o rei, e o rei falou, filho, da Babilônia, tem que calar a boca os outros. Eles levantaram e disseram, ó rei, vive ó rei. O nosso Deus pode. O rei já tinha dito, eu quero ver quem poderá vos livrar das minhas mãos. Como esses homens puderam levantar? Só Deus neles. Ó rei, o nosso Deus pode. Quem são vocês? Nós somos os hebreus, que viemos para o cativeiro, como esses outros irmãos, que também são hebreus, mas dobraram diante da sua estátua, da sua denominação. Mas nós aqui, Sadraque, o outro Mesaque, o outro Abednego, nós não dobraremos. Sabe o que aconteceu? Isso enraiveceu o rei, que diz, aquece a fornalha 7 vezes mais. 7 é o número da perfeição. Essa fornalha vai ficar perfeitamente quente. E eu quero ver quem é que vai vos livrar das minhas mãos. Mas eles haviam professado antes, nosso Deus pode. Sai dizendo aí, o nosso Deus pode. Diga aí, o nosso Deus pode. Aleluia, aleluia. O nosso Deus pode. Não importa o que aconteça, e Deus não livrou eles da fornalha, e Deus não te livra muitas vezes da fornalha. Ele deixa você cair na fornalha de um casamento, Ele deixa você cair na fornalha de uma doença, Ele deixa você cair até na fornalha da morte.
Mas como eu gosto de lembrar quando o irmão Brana diz que Jesus Cristo está sentado na porta da morte. A hora que um filho de Deus morre, o diabo diz, agora eu vou levar. A hora que ele vai chegando perto, Deus já catou ele, já levou. A hora que Satanás chega na porta, Jesus estava lá. Satanás não pode chegar, já pega o eleito e leva para a sexta dimensão. E o diabo chupando o dedo. Ele pode dizer, eu pensei que eu ia tomar esse, não teve jeito, nem na hora da morte. Não, o eleito se prepara aqui na terra exatamente para essa hora. Quando nós partimos, nós não somos nem pertencemos a Satanás, nós pertencemos a Deus, somos uma propriedade redimida pelo Cordeiro de Deus, ó Rei dos Santos. Mas quando eu vejo aqueles rapazes de pé e dizer para o rei, não temer o mandamento do rei, meu Deus, que os homens num reinado de milhões, milhares e milhares de pessoas, e o reinado de um homem que escravizava, um homem que tinha direção de Deus para escravizar Israel, porque Israel tinha pecado contra Deus. Deus sempre tem que ter alguém na sua mão para poder escravizar alguém que é dele próprio. Aleluia. Foi Deus quem fez aquilo. Daqui a pouco, meu irmão, esses rapazes levantam e dizem, nosso Deus pode. E aquecer a fornalha 7 vezes. E os rapazes ficaram de pé. E todos, sabe o que eu vejo? Todo mundo estava dobrando. Não tinha muitos eleitos naquele dia não, meus irmãos, só 3. 4 com Daniel. Entende? Só isso. Os demais eram todos hebreus, tinha milhares de hebreus na Babilônia como escravo. Dobraram tudo porque o rei falou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram. Esse é o nosso Deus pode. Nós vamos mostrar para vocês, meus irmãos hebreus, escravos da Babilônia, escravos da denominação. Eu, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos aqui mostrar para vocês que o nosso Deus pode. Vocês são a maioria, mas o nosso Deus pode. Nós podemos morrer torrado daqui a pouquinho. Você pode sentir o cheiro da nossa pele, mas isso será em louvor a Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham dentro deles assim, e ainda, ó Rei, que o nosso Deus não nos livre. Que segurança, não é gente que faz negócio com Deus, se Ele me cura eu vou para a igreja, se Ele me abençoa eu vou para a igreja, se Ele resolve meu problema de casamento, divórcio eu vou para a igreja, vem enrolado do jeito que você está mesmo, vem tudo bagunçado, e ainda que Ele não nos livre, irmãos, nós não vamos dobrar, isso quer dizer, nós estamos dispostos, Rei, nós vamos torrar. Se você tem aí um fogo perfeito, aqui tem um crente perfeito. Tem um crente perfeito, tem um fogo perfeito, 7 vezes mais. Mas tem um crente perfeito. E só o crente perfeito hoje é aquele que já venceu as 7 eras, recebeu o Espírito Santo, por isso que ele é o crente perfeito. Ele venceu as 7 eras. Quem está dentro das 7 eras não tem perfeição, tem que vencer para entrar na eternidade, que é o Espírito Santo. Ali sim, ele está ressuscitado com Cristo. Amém. Agora você sabe que aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, aqueles homens morreram. Todo mundo que põe a mão num eleito para jogar dentro da fornalha, são eles que morrem espiritualmente. Esses são os defuntos, torrados. Muitas vezes são irmãos, são irmãs, são pastores, que estão pegando eleito para jogar dentro da fornalha da denominação de Nabucodonosor. Mas quem morre é eles. A hora que eles caíram lá dentro, foram com mãos e pés amarrados. Hoje o que eles fazem, irmão? Eles fazem isso. Você pode professar a verdade o quanto você quiser, mas que você fica sem a amarradura da Babilônia, não fica. Eles te amarra e te joga no lugar mais terrível que tem deles.
para te queimar, para te destruir. Mas naquele lugar mesmo, eles não sabem que Deus vai na nossa frente. Tudo Deus está em primeiro lugar em nós. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, na hora do fogo, Deus vai deixar nós para trás? Ele está lá em primeiro lugar. Ele já me colocou em primeiro lugar na terra, que dentro do fogo. É provável que eu estou em primeiro lugar, porque ele disse lá que eu posso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, o nosso Deus pode, meu irmão, o Filho do Homem já está lá dentro da fornalha. Primeiro do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque a hora que eles caíram lá, o fogo só queimou as ataduras. Quem sabe já ia cair lá uma batida terrível lá embaixo. Porque sem proteção, você não tem nem onde segurar, não tem como, a mão está amarrada, os pés amarrados. Podia ser fundo aquela fornalha. E tem uma coisa, o fogo já passou, queimou a atadura da mão, do pé, os dois ficaram tudo livre. E caíram lá dentro e andaram no meio do fogo. Não, meu irmão, não é esse negócio de fogueira de São João, não. Você está enganado. Essa fogueira de São João é da Babilônia, meu filho. Você tem que entrar aqui agora, é onde Deus está, onde o Filho do Homem tem se manifestado. Dá o seu testemunho agora, dá seu exemplo de vida cristã, na hora que você vive, e diga, nosso Deus pode. Pode mais do que qualquer denominação. Nosso Deus pode. Aleluia. Eu só sei que o Filho do Homem estava lá. Em qualquer apuro, em qualquer aperto, eu sei que Deus está em primeiro lugar. A hora que eu chegar lá, está tudo bambo já. Mas eu professei lá, mas eu fiquei... Porque todo mundo fica sem saber o que vai acontecer. Vamos queimar. Deus, olha, irmãos, eu creio que a hora que eles foram caindo lá dentro da fornalha, jogaram o Filho do Homem, jogaram o outro, e quem jogava caía morto. E o Filho do Homem devia estar segurando cada um, colocava eles lá, mas que coisa, e fogo por todo lado, e eles não queimavam e andavam. Mas a hora que eles abriram aquela fornalha para dar uma olhada lá dentro, ele disse, mas nós não jogamos 3? Tem 4, e um tem a aparência dos deuses, eles eram babilônicos, eles eram pagãos, eles eram os gregos, vamos dizer assim, tem a aparência dos deuses, do Filho do Homem. O que era isso? Era Deus, Jesus Cristo já estava lá, protegendo seu povo, protegendo 3. Você não quer ser um dos 3 hoje? Amém. Então aqui está. Estas coisas são profundas. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Nesse momento você é ressuscitado. Quando é que você vai ser ressuscitado? Ele diz, nesse momento você é ressuscitado. Você está esperando para lá? Não, primeiro é espiritual. Eu já sou ressuscitado porque Cristo ressuscitou. E eu já estou no céu porque Cristo já foi. Aonde Cristo foi, Ele já foi no meu lugar à frente. Ele saiu daqui e disse, vou preparar-vos lugar. Pronto. E foi preparar lugar para quem? Foi para mim, para vocês. Foi para isso. Para gente que pode professar seu nome hoje e não render a coisa alguma e dizer, nosso Deus pode. Ele é um só, mas pode. Vocês têm 3, nós temos 1. Só que tem uma coisa, o nosso pode. Amém. Seu corpo, nesse instante, é potencialmente ressuscitado. Aleluia. Agora deixa eu ler um parágrafo, muito conhecido aqui também, porque essa mensagem é Rei dos Santos. 48, a revelação de Jesus Cristo. Ouvei o Cordeiro, o Pontífice, retendo o seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. Exatamente quando ele está no altar. Era o ofício presente dele.
Quando o irmão Branham estava pregando as eras, o cordeiro não tinha saído do altar ainda. É o seu ofício presente nas eras. Isso é o que ele está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Então, se ele é rei hoje, ele é rei espiritual. Vocês estão notando? Ele é um rei espiritual. Isso que ele é rei. Por isso, isso daqui não tem maneira alguma de chocar quando ele saiu do trono. Porque quando o irmão Branham estava pregando nas eras da igreja, o cordeiro está no trono. Ele saiu do trono, foi para trazer a mensagem para a revelação dos selos. Ele saiu do trono e trouxe para o irmão Branham no Monte Pôr do Sol. Escute aqui, ó. Hoje em dia é um reino espiritual. Vocês estão vendo? Ressurreição espiritual e reino espiritual. Para quem? Para os santos. O que é santos? São separados. Separados do quê? Da Babilônia, das denominações. Mais do quê? Dos sistemas dos homens. Separado. Aleluia. Hoje em dia é um reino espiritual. Não é deste sistema mundano. Assim como nós, tampouco somos deste mundo. Você sabe que Jesus orou por nós. E ele ainda falou na oração: não peço somente por estes, ó Pai, mas por aqueles que hão de crer em mim através da sua palavra. São João 17. Que coisa! Nós temos uma oração antiga a nosso favor. Jesus orou por nós. Ele orou por Pedro e avisou Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro não era convertido até o Calvário. Irmãos, você pode crer na obra do Calvário, ela é tremenda. Mas se você parar na obra do Calvário, sem o batismo com o Espírito Santo, você é uma pessoa que não está completamente convertida. O resultado do Calvário foi que o Espírito Santo veio. Esse é o resultado do Calvário. Jesus disse que ele ia voltar. Então ele voltou exatamente no Pentecostes, para poder estar dentro da sua igreja, operando dentro do seu povo. E se você apenas é um crente que crê apenas no sacrifício de Cristo e não prossegue no batismo com o Espírito Santo, você é um crente que tem muita base, mas falta vida. Falta vida. Tem muito tamanho, mas falta vida. A vida provou que saiu no Calvário. Quando o Cordeiro morreu, Jesus Cristo, aquela vida saiu no Calvário, mas ela não ficou no céu, ela desceu para entronizar no coração do homem. Por isso, no dia de Pentecostes, é a que cumpre aquela palavra: vou e venho para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele não deixou órfão. Ele veio no Pentecostes. A igreja ficou ali esperando até que o Espírito Santo descesse, para que ela não ficasse órfã. E Deus não deixou a igreja órfã. Quem não crê e não vive o batismo do Espírito Santo não é língua estranha. Porque quando eles falaram no dia de Pentecoste, falaram na linguagem daquele povo que estava ouvindo. Não era a língua angelical também não. Por isso, o batismo com o Espírito Santo era crer na mensagem que Pedro creu. Pedro creu no Calvário e esteve no Pentecoste. Você creu no irmão Branham e está na terceira etapa. É desse jeito. Se você crê verdadeiramente que William Branham foi profeta, você vai para a terceira etapa, onde a mensagem está entronizada no crente. Amém. Vamos aqui, vamos prosseguir para me terminar. Não é deste mundo, por isso é que nós nos conduzimos diferente aos do mundo.
Para um pouquinho. Como é que vai, irmã, mocinha? Está conduzindo diferente com os do mundo? Irmãos, nós estamos conduzindo diferente às pessoas do mundo? Nós temos um espírito celestial. Por isso nós nos conduzimos diferente aos do mundo. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. Gente, quando você nasce de novo, é isso que você tem que ver. Quando você nasce de novo, já não é daqui mais. A primeira vez eu nasci, é aqui da terra, do meu pai, da minha mãe. Eu nasci daqui, é um genes natural, é um óvulo natural, é um ventre natural. Eu e você, nós nascemos aqui. Mas quando você nasceu de novo, você nasceu do céu. E se não nasceu do céu, não tem vontade do céu. Só tem vontade da terra. Aí nós só tem vontade de ter carro novo todo ano. Cada dia comprar uma coisa. A mulher não fica sem algo novo lá dentro de maneira alguma. Dá um problemão para o marido, faz ele enfrentar dívida, porque ela quer, porque ela não nasceu ainda e é difícil. Quando nasce, espera, aguarda, sabe a hora que pode possuir aquilo, que não dá trabalho, que não vai ter problema para o marido e para a mulher e para a família. Eles vão entender, o casal tem o Espírito Santo. Eles vão entender até na hora de comprar alguma coisa. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o rei. Onde Jesus é rei, meu irmão, não bebe, não fuma, não joga, não mente, não adultera, não usa roupa curta, mulher não usa cosmético, não fica com essa coiseira no rosto. Não, é onde Jesus é o espiritual. Então, pastor, mas lá no espiritual, eu estou assim, pastor, mas enquanto eu estou aqui no físico, eu tenho que passar alguma coisa no rosto, porque senão eu fico muito amarela. Não é? E passar alguma coisa no rosto, o que prova? Que a senhora está fabricando uma cor que a senhora não tem. Então a senhora é uma mulher manufaturada, quer dizer, cor manufaturada. E crente manufaturado não vai para o céu. Crente manufaturado vai ficar aqui embaixo mesmo. Então tem que se arrumar. Não é por isso que agora vai deixar andar direito, segundo a Bíblia. Vestir-se honestamente, decentemente, segundo a Bíblia. Escuta aqui como diz o profeta de Deus, nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Por isso é que nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam no pecado. Nosso domínio é um domínio sobre o pecado. Nascemos do céu. Quem nasce do céu tem domínio sobre o pecado, sobre a carne, sobre Satanás. Aleluia! Nosso domínio é domínio sobre o pecado e se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso permanecerá. O que você quer mais? Todo o reino da terra vai cair. Os faraós caíram, todos os reinos caíram. Alexandre caiu, Mussolini caiu, Hitler caiu. Todos caíram. Fizeram o Titanic achando isso daqui não vai afundar. Deus esperou eles mais para frente, você vai ver se isso não afunda. Porque teve um, parecendo pagão, que disse, nem Deus pode afundar esse navio. E Deus esperou eles mais para frente um pouquinho, deixou escurecer mais, ficar bem de madrugada. E aí, esperou ele com uma boa pedra de gelo, e só deu uma encostadinha nele, começou a entrar água. Falei, como que não afunda? E alguém gritou para o capitão, está entrando água. Esse navio não entra, não entrava. Deus furou o navio. Você pensa que isso não afunda? Afunda. Fica nessa jactância sua, achando que você não afunda. Afunda, tem dó dos outros, tem misericórdia dos outros. Você é um Titanic, que acha que é grande coisa, vai afundar. O que está precisando é humildade,
humildade, dizer, não, vamos com Deus, nós vamos chegar do outro lado, Deus vai nos proteger, mas quando o homem faz alguma obra grande, ele tira Deus de cena, e é aí que ele afunda. Quando o homem tem dinheiro, ele tira Deus de cena, é aí que ele afunda. Quando o homem tem muita gente que o ama, ele tira Deus de cena, é aí que ele afunda. Quando a igreja é muito rica, ela tira Deus de cena, como fez Laodiceia. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Deus parou um pouquinho na frente dela e disse, não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Vem comprar ouro refinado meu, vem comprar colírio do William Branham, um profeta que eu mandei para vocês. Venha receber o colírio desta era, para pingar nos seus olhos e abrir os olhos para você ver onde você está. Essa é a mensagem do dia. Olha, pingou esse colírio nos meus olhos uma vez só vai abrindo, eu estou enxergando. Você lembra quando começamos a enxergar batismo? Hoje nós estamos enxergando que o Cordeiro até saiu do trono. Sabe por quê? Porque nós deixamos conta-gota pingar no nosso olho. Quem não deixa pingar essa luz da revelação vai ficar aí cego com Laodiceia. Mas deixa pingar. É 3 gotinhas que Deus tem nesta era. Primeira, segunda e terceira puxada. Terceira puxada, a abertura da palavra, a revelação dos selos, Cordeiro saiu do altar, do trono, e ele está intercedendo dentro do eleito. Por isso a mensagem que salva hoje, não é batista, metodista, não é congregação cristã. A mensagem que salva hoje eu tenho segurança. A mensagem que salva é a mensagem daquele Cordeiro que saiu do trono e se tornou leão. E está vivendo dentro de um povo, dentro de alguém que talvez você não conheça, porque este povo já vive em lugares celestiais. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Rei. Desejamos ser santo cada dia, Pai. O Senhor pode nos santificar, porque uns esperam morrer para ser santo, mas o Senhor tem muito santo vivo. Porque é o Senhor que santifica o homem em si não é santo, não tem homem santo na terra, mas o Senhor no homem faz dele um santo. Por isso é o Senhor em nós, é o Senhor no seu corpo, é um corpo santo pela presença do Espírito Santo, não da carne, não da jactância, não dos homens, mas do poder e sabedoria divina. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Eles estão certos. Tem que pedir, abre os meus olhos para ver. Se eles pudessem cantar, abre os meus olhos para ver um profeta,
Abra os meus olhos para ver o batismo em nome de Jesus Cristo. Abra os meus ouvidos para escutar a mensagem do profeta Elias. E só faltava eles cantar isso. Porque estão cantando para um Jesus histórico. Falando de um Jesus histórico. Porque Jesus se materializou hoje, esteve num profeta, está em nós, está no seu povo, e eles não podem ver. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E por isso eles não podem crer nesta mensagem. Mas Deus tem nos dado graça para crer. Amém? Porque já abriu nossos olhos e abriu nossos ouvidos. Amém, amém. Deus abençoe. Eu quero avisar os irmãos